Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Semana que vem começa a nossa semana de oração. Nós vamos estar orando e também eu e o irmão Kleber, não sei quantos mais vão querer entrar nesse propósito, vamos estar fazendo jejum para que Deus possa estar operando com mais intensidade, com mais poder, né, neste lugar, nas nossas vidas, não só na semana de oração, mas em todo mês de março. Então a Bíblia diz que nós devemos jejuar e orar, ou orar e jejuar. Então, se nós queremos resultados maiores, nós temos que ter esforços maiores, né? A salvação, eu sempre digo, a salvação é pela graça, não se discute, mas o crescimento em relação ao poder e ao empoderamento que essa salvação nos traz, depende de nós. Aí depende do nosso esforço, da nossa busca, né? Se simplesmente o fato de estarmos debaixo da graça já nos desse toda a dimensão de poder que nós precisávamos ter, o próprio Jesus não oraria, né? O próprio Jesus não passaria horas e horas orando, buscando a Deus. Então Ele é o nosso referencial, e Ele nos mostra que por mais íntimos que sejamos do Pai, nós precisamos estar em comunhão com o Pai, nós precisamos buscar o Pai, nós precisamos pagar um preço para termos mais da presença do Pai nas nossas vidas. Porque eu vou repetir uma coisa, irmãos, o nosso pior inimigo não é o diabo, porque o diabo já foi derrotado. O nosso pior inimigo é a nossa carne, né? A carne é terrível, e se nós deixarmos, ela domina, porque a carne, ela não tem prazer nas coisas de Deus. A carne, ela não tem prazer naquilo que tem conotação de fé, de consagração de vida a Deus, de serviço a Deus, de sacrifício em função da obra de Deus. A carne não tem prazer nessas coisas. A carne, ela luta contra o Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8, né? Aqueles que andam na carne não conseguem, não podem agradar a Deus. Em outras palavras, se estamos na carne, estamos longe de Deus e perto do mundo. Se você está longe de Deus, você está alinhado com o mundo, alinhado com o inimigo de Deus. Então, aonde que o diabo pega o crente? Na carne, né? Então ele usa todos os meios disponíveis que estão nas suas mãos, porque o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, ele usa o mundo com tudo aquilo que o mundo tem para atiçar a nossa carne, para fazer com que a gente dê atenção aos desejos da nossa carne. A carne gosta de brigar, de contender, de criticar, de desanimar. A carne gosta de tudo que é contrário àquilo que é espiritual. Então nós temos um grande inimigo a vencer, a nossa carne. Então vamos orar, né? Vamos buscar a Deus. 2024 pode ser um ano tremendo nas nossas vidas, de muitas mudanças, de muitas transformações, de muito avivamento espiritual, pode, mas não vai vir só porque a gente quer. Não basta querer, tem que buscar, né? Se só querer, irmãos, fosse suficiente, aquelas pessoas todas que Jesus curou, elas não precisavam nem ter buscado Jesus. Mas a mulher de fluxo de sangue, ela queria ser curada, sim ou não, irmãos? Mas ela foi buscar. O leproso queria ser curado, tinha lepra, ele queria sair da lepra, ele queria que a lepra saísse da vida dele, mas ele teve que buscar, ele teve que se ajoelhar diante do Senhor. Então não basta querer, é necessário buscar, né? Eu quero que Deus mude essa situação na minha casa, na minha vida, na vida da família, eu quero demais. Aí Deus fala, então busca, né? O que o Senhor Jesus diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e tem a versão do sobrecarregado e tem a versão do oprimido. Todos vós que estáis sobrecarregados ou oprimidos, eu vos aliviarei. Mas só que ele não alivia o propósito da busca, né? Tipo assim, Senhor, não dá para o Senhor quebrar um galho aí? Eu estou oprimido, eu estou sobrecarregado, não tem jeito de o Senhor me aliviar sem eu buscar. Não, o buscar é nosso, o aliviar é dele, o buscar é nosso. Então não queira transferir para Deus responsabilidade que é sua. Não queira transferir para o Senhor as responsabilidades que Ele colocou nos nossos ombros. Ele está dizendo, eu vou aliviar, mas vinde a mim, me busque, entra na minha presença,
clame por mim, se apresenta diante de mim em oração, se apresenta diante de mim no culto, como vocês estão aqui hoje, mas se apresenta, me busca, né? E eu vou fazer a diferença na vida de vocês. Lá em 1 Samuel capítulo 9, fala de Saul, que foi buscar as jumentas do pai que estavam perdidas, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos alternadamente, para que nós possamos entender aqui o propósito de Deus nessa palavra. 1 Samuel capítulo 9, versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, presente nenhum temos para levar ao homem de Deus, que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho, o caminho. Capítulo 15, versículo 15. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tendo olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de que eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Amém, queridos? Saul é uma figura emblemática na Bíblia. Nós conhecemos a história de Saul, sabemos que ele começou bem, porém não terminou bem. E a gente fica meio relutante de falar de Saul. A gente gosta quando a gente quer abordar um personagem na Bíblia assim, que fala de vitória, que tem uma mensagem de bênção para as nossas vidas, a gente evita passar por Saul. E isso é um erro, irmãos, porque quer queira, quer não, ele foi um escolhido de Deus, né? Deus o ungiu, Deus o separou para um propósito. Saul aparece, irmãos, no cenário bíblico no momento em que o povo estava clamando a Deus por um rei. E o Senhor, ele olhou para Saul e viu em Saul um rei. E ele começou, irmãos, a trabalhar na vida de Saul através do momento em que as jumentas do pai de Saul são perdidas. E Saul sai atrás das jumentas perdidas do seu pai. E aí o que acontece em toda essa situação de Saul procurando as jumentas, Deus começa a trabalhar para que ele possa ser elevado à condição de rei, para a qual o Senhor havia separado. E Deus, ele fala com Samuel um dia antes de Saul caminhar com seu moço em direção a Samuel. Então Samuel já estava sabendo de tudo, né, sobre o que iria acontecer quando Saul chegasse à sua casa. Porque o que acontece? As jumentas são perdidas, Saul e o seu moço, ou seu auxiliar, ou seu servo, saem em busca daquela jumenta. Eles passam por vários lugares e nada da jumenta, eles não conseguem achar a jumenta. Aí vai acabando a comida, vai acabando a água, vai acabando o pão, e aí chega uma hora que Saul fala: olha, vamos voltar porque não achamos as jumentas. Aí o moço, o servo de Saul, diz assim: não, peraí, nós estamos bem próximos da casa do homem de Deus, que era o profeta Samuel. Falou: nós vamos lá, ele vai nos mostrar aonde estão as jumentas, ele vai nos mostrar aonde nós vamos encontrar esses animais, e aí nós vamos resolver o problema e vamos voltar para casa. Em outras palavras, a busca deles por aquele que era o representante de Deus ali na terra era para resolver um problema de perda, uma perda que eles não estavam conseguindo resolver, e que eles precisavam agora da ajuda de alguém que servia a Deus para resolver aquela perda que eles não conseguiam resolver.
com seus próprios recursos, ou com a sua própria força, ou com o seu próprio entendimento, eles não conseguiam resolver aquela situação. E muitas vezes, quando nós pensamos em Saul nessa situação, nós nos encontramos muitas vezes em Saul. Muitas vezes aquele Saul que está perdido, que está tentando resolver um problema e que precisa da ajuda de Deus para resolver aquele problema, muitas vezes a figura daquele homem se encaixa perfeitamente na nossa situação, porque às vezes nós, assim como Saul, estamos procurando resolver questões da nossa vida, e aí chega um ponto em que nós caminhamos, tentamos, não conseguimos, a gente fala, só Deus para ajudar, porque nessa caminhada, ao invés da gente resolver o problema, a gente vai perdendo mais coisas. Já tinha perdido a jumenta, agora já começa a perder a comida, já começa a perder o ânimo, já começa a perder as forças. E só que aquela caminhada de Saul dentro dessa situação, por mais difícil que fosse a experiência que ele estava tendo em relação àquela situação de não resolver aquele problema, não terminou com um final triste, terminou com um final muito melhor do que ele esperava, porque ele não só achou as jumentas, mas ele encontrou o propósito de Deus para a vida dele. Olha só, vou repetir, ele não só achou que estava perdido, mas ele encontrou o propósito de Deus para a vida dele. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida, irmãos, porque Saul, ele não era um ímpio, ele não era um perdido, ele não era uma pessoa que desconhecia da existência de Deus. Ele fazia parte do povo de Deus. Ele era alguém que sabia da existência de Deus, que conhecia Deus, ele sabia como servir a Deus, ele sabia quem era Deus, mas ele tinha uma relação superficial com Deus. E Deus queria levá-lo a uma relação com ele muito mais profunda, aonde ele pudesse viver coisas muito maiores do que ele estava vivendo. Porque Deus olhava para Saul e falava: esse jovem está vivendo algo muito pequeno em relação às coisas grandes que eu tenho para ele, e eu quero dar a ele as coisas grandes que eu preparei para ele, que ele ainda não está vendo. E muitas vezes é isso que Deus pensa e analisa quando Ele olha para cada um de nós, porque eu acredito, irmãos, quando eu começo a meditar nessa palavra, e essa palavra começa a fluir no meu coração nesse sentido, eu acredito que Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você nessa noite, que Ele tem coisas maiores para nós. Amém? Que Ele tem coisas maiores que nós nem sequer entendemos ainda a dimensão do que elas são. Mas Deus tem coisas maiores, mas coisas maiores que vêm de uma relação mais profunda de intimidade com Ele, de uma relação mais profunda de aproximação com Ele, aonde nós vamos ter um relacionamento muito mais profundo com Ele do que temos tido até agora. E eu penso, irmãos, que nós vivemos dias em que Deus precisa de pessoas que queiram mais dele, que queiram mais de intimidade, vamos dizer assim, que queiram mais a sua presença, que queiram mais ter intimidade com Ele, que queiram mais do seu poder sobre as suas vidas. Eu me sinto assim muitas vezes. Eu muitas vezes sinto que eu preciso, como pastor, ter mais de Deus, para poder fazer mais por Deus, para poder ser mais usado por Deus. E eu estou no meu coração entendendo que é um tempo de nós buscarmos essa experiência. Esse desejo não pode ser só meu, ele tem que ser seu também. Sabe aquela hora que você chega assim e fala: não, eu quero mais de Deus, eu preciso de mais de Deus, né? Eu preciso. Só que isso ainda não estava no coração de Saul. Saul estava preocupado com um problema. Qual é a sua preocupação aqui nesta noite? Qual é a preocupação que está no seu coração aqui hoje? Eu quero dizer para você uma coisa, olhando aqui para a história de Saul. Muitas vezes Deus usa os nossos problemas para que nós possamos ter um encontro muito mais profundo com Ele. Muitas vezes Deus usa as nossas perdas, Deus permite que a gente perca determinadas situações na nossa vida, para que Ele possa nos encontrar, para que Ele possa realmente fazer algo tremendo no nosso coração. Então, às vezes, eu penso assim, que existem pessoas que precisam passar por experiências de perda,
para que através daquela perda ela possa ser encontrada por Deus dentro daquilo que Deus quer realizar na vida dela, porque se não tivesse a situação da perda, ela não seria achada por Deus, e Deus não faria na vida dela tudo aquilo que Ele quer fazer. E aí eu me lembro de Pedro, né, daquela pescaria que está lá em Lucas 5, que fala que Pedro pescou a noite inteira. Ele pescou a noite inteira, e aí de manhã ele chega com o barco vazio, ele começa a lavar as redes, e naquele momento chega Jesus com uma multidão. Jesus vem com uma multidão, e aquela multidão toma conta da praia, e Jesus precisava de um barco. E qual barco que ele escolhe para entrar, irmãos? O de Pedro. Ele entra no barco de Pedro, e ele se afasta um pouquinho da praia para começar a falar com a multidão, mas de dentro do barco de Pedro. Aí eu pergunto para os irmãos, se aquele barco tivesse cheio de peixe, Jesus poderia usar aquele barco? Então a gente começa a entender que era necessário que Pedro se frustrasse, que Pedro se sentisse, vamos dizer assim, de certa forma fracassado, triste, tivesse sentido no seu coração que ele perdeu uma grande pescaria, mas ele não percebeu que tudo aquilo estava debaixo do controle de Deus, porque por trás das suas perdas estava um Deus trabalhando para entrar na vida dele, para mudar a vida dele, para entrar no barco dele, não somente no barco dele, mas na vida dele. Só que ele teve que sentir tristeza naquele momento, para que depois que ele entendesse tudo que Deus estava fazendo, toda aquela tristeza fosse substituída por alegria. Por quê? Porque aquilo que ele não conseguiu lá atrás, na noite anterior, com Jesus ele conseguiu muito mais. Aquilo que ele achou que ele não tinha conseguido alcançar, até aquilo o Senhor ajudou ele a alcançar de uma maneira muito mais numerosa, de uma maneira assim, muito mais maravilhosa, vamos dizer assim. A quantidade de peixes que ele pegou foi muito maior do que ele jamais tinha pescado antes. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Talvez hoje alguém aqui está passando por algum sentimento de tristeza, talvez algo tenha se perdido no seu coração. Existem pessoas que às vezes precisam sentir algum tipo de perda, talvez a perda da alegria, talvez a perda da paz, né? Talvez uma perda financeira, talvez uma perda em alguma área da família. Mas eu quero dizer para você, querido, se você serve a Deus, se você conhece a Deus, você tem que desenvolver uma visão otimista, que mostre para você que por trás das perdas existe um Deus que está trabalhando para te abençoar. Existe um Deus que está trabalhando para fazer o melhor para você, mas você ainda não está conseguindo ver. Talvez você chegou aqui hoje com um sentimento de perda no coração, talvez você chegou aqui hoje com um sentimento de tristeza no coração, mas em nome de Jesus você não precisa sair daqui dessa forma. Você não precisa sair daqui carregando nos ombros o peso da perda, da derrota. Se você entender que muitas vezes isso é algo que Deus permite para que Ele possa trabalhar na sua vida. Porque mais importante do que resolver o seu problema é resolver você. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus está mais interessado em resolver você. Saul tinha um problema, as jumentas perdidas. Tem muito crente que só está preocupado com as jumentas, mas não está preocupado com o seu coração, não está preocupado com as questões relacionadas ao propósito de vida com Deus. E o que Deus queria trabalhar na vida de Saul não era apenas ajudar ele a caçar a jumenta, a achar a jumenta, né? Deus tinha um propósito maior a ser desenvolvido. Então às vezes a gente sente que está perdendo em alguma área da nossa vida, mas é porque Deus está permitindo que isso aconteça para que você o busque mais. Porque tem gente que, se não estiver perdendo, ou não estiver sentindo que está perdendo, ou não encarar alguma dificuldade que não consegue resolver, ela não consegue buscar a Deus. Se aquelas jumentas não tivessem se perdido, talvez Saul não teria encontrado com o profeta, e as coisas não teriam acontecido como aconteceram.
uma perda precisou entrar em cena. Qual é o tipo de perda que está acontecendo hoje na sua vida, que Deus está estalando o dedo dizendo: não, acorda, eu estou permitindo isso só para te chamar você para mim, só porque eu quero atrair sua atenção, eu estou querendo atrair você, o teu coração para mim, né? Não olhe para isso que está acontecendo como algo ruim, como algo negativo, como se eu tivesse esquecido de você. Eu não esqueci de você, eu estou apenas usando isso, usando essa situação para trazer você para mais perto de mim. Porque às vezes, irmãos, o nosso coração é egoísta. Quando está tudo bem, a gente está tudo bem, e a gente não sente necessidade de buscar Deus, a gente não sente necessidade de estar embrenhado, vamos dizer assim, no propósito de buscar a face do Senhor. Mas quando o problema está lá, aquilo ali fica ali: busca Deus, busca Deus. Chegou um momento, irmãos, que Saul chegou num ponto da caminhada. Eu não sei quanto tempo ele caminhou para chegar nessa situação, mas ele teve que caminhar um bocado para poder entender que ele precisava buscar Deus. Mas até aquele momento ele não enfrentando o problema, enfrentando dificuldade, ele queria resolver com as suas próprias mãos. Enquanto a gente está tentando resolver um problema com as nossas próprias mãos, a gente se cansa, a gente desanima, a gente é tentado a desistir, porque Saul queria desistir. Chegou um momento em que ele falou: vamos voltar, não tem mais jeito, porque ele estava tentando resolver o problema na força do seu braço, tentando resolver aquela situação na sua própria capacidade humana. Aí alguém disse: não, calma, tem Deus para nos ajudar, tem Deus para agir por nós. Vamos buscar o homem de Deus, e Deus vai usar ele para nos mostrar aonde estão as jumentas. E era tudo o plano de Deus, era tudo o propósito de Deus. Quando a gente está no sofrimento, a gente não consegue ver o agir de Deus, porque o sofrimento cega a nossa visão, para que a gente não compreenda que o Senhor está conosco. Às vezes o Senhor está do nosso lado, a gente acha que Ele está a milhões de quilômetros de distância, mas porque nós estamos cegos por causa dos nossos sofrimentos, por causa dos nossos problemas. Vou usar um texto que vai ajudar você a entender de forma mais clara o que eu quero te explicar nessa noite. Lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, fala dos caminhantes de Emaús. Quantos conhecem essa passagem? Os caminhantes de Emaús. Eu vi alguém franzindo a testa ali, né? Vamos lá. Então, os que conhecem, amém. Mas quem não conhece ou não lembra, é importante a gente ler, né? Lucas capítulo 24, versículo 13, eu vou ler aqui. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, presta atenção, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis? Por que estáis tristes? Por que estáis tristes? Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Eles viram Jesus ser crucificado, e quando eles olharam aquela cena do Cristo crucificado na cruz, no coração deles, que esperavam em Cristo uma libertação política, militar de Israel das mãos do governo romano, eles esperavam nesse sentido. Eles achavam que o Messias, ele viria para fazer o quê? Libertar Israel do domínio do governo romano, fazer de Israel uma nação livre e poderosa na terra.
Quando eles olham Jesus crucificado naquela cruz, ensanguentado, sangrando, eles pensaram assim: os nossos sonhos acabaram, não vai acontecer. O que Deus prometeu não vai acontecer, o que Deus disse que faria não vai acontecer. Tinha uma promessa de que o Messias viria nos libertar, mas não aconteceu como a gente esperava. E eles começaram a caminhar tristes, saíram de Jerusalém, indo para Emaús, tristes, conversando no caminho. O que aconteceu? Aquele Jesus que eles viram crucificado lá, ressurreto, ele vem e se coloca ao lado deles, e começa a conversar com eles. Só que eles não perceberam, não reconheceram que era o Senhor. Os olhos deles estavam como que fechados, porque eles estavam olhando demais para as suas frustrações, para as suas decepções, para o seu sofrimento. Vou repetir: frustrações, decepções, sofrimento. Estou decepcionado, Senhor Jesus, porque aquilo que eu esperava não aconteceu, não aconteceu do jeito que eu queria. Eu entrei nesse emprego e não aconteceu do jeito que eu queria. Eu pensei que eu ia ganhar tanto, estou tendo metade. Eu tive filhos e pensei que os meus filhos iam estar todos na igreja, e não está acontecendo do jeito que eu queria. Estão fora da igreja, estão desviados, estão distantes. Eu me casei e me decepcionei, porque não está acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse. Às vezes é assim com a gente, sim ou não, irmãos? E a gente acha que está dando tudo errado. Só que, na realidade, Deus estava fazendo o que Ele havia prometido. Só que Ele não estava trabalhando no físico, mas no espiritual. Eles estavam esperando de um jeito, Deus estava fazendo de outro. Vou repetir: eles estavam esperando de uma maneira, mas Deus estava fazendo de outra forma. Deus estava fazendo algo muito maior, muito melhor, mas eles não conseguiam ver. O que eu quero dizer para você nessa noite, Deus manda dizer isso para você nessa noite: não fique olhando demais para as suas frustrações, para os seus problemas. Comece a olhar para Ele, porque Ele está trabalhando para te abençoar e te dar mais do que você espera. Ele está trabalhando para te dar acima do que você almeja. Enquanto Saul estava olhando para as perdas de jumentas, que era um problema insignificante, Deus estava trabalhando um projeto grandioso de bênção, de honra e de vitória para a vida dele. Não troque o projeto grandioso que Deus tem para a sua vida por problemas insignificantes. O que Deus manda dizer para você hoje? Que esse problema que você está olhando hoje, que parece ser grande, que você acha que está te matando, ele é insignificante diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para te entregar. É pequeno diante da grandiosidade daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo maior e melhor por você. Mas o que Deus está dizendo? Pare de depender de você e comece a depender mais de mim. Pare de querer resolver as coisas do seu jeito. Pare de querer fazer as coisas na força do seu braço. Use a sua fé e dependa do meu braço. Dependa do meu agir. Dependa do meu trabalhar. Porque comigo trabalhando, tudo que está perdido vai ser achado. Amém, irmãos? Tudo que está perdido, tudo que você procura, está nas minhas mãos. Deus sabe perfeitamente aonde está aquilo que nós precisamos encontrar. Aquilo que nós estamos buscando está tudo nas mãos de Deus. As jumentas estavam perdidas para Saul, mas elas não estavam perdidas para Deus. Amém, irmãos? Deus sabia onde elas estavam. Os peixes que Pedro não pescou a noite toda, Jesus sabia onde eles estavam, sim ou não? Jesus falou assim: joga a rede ali. E nem se eles não estivessem ali, eles iriam para ali, porque o Senhor determinou que eles estivessem naquele lugar.
O que eu quero dizer para você nessa noite é: se entregue mais a Deus, se entregue em fé ao Senhor, confie mais no agir de Deus. Às vezes nós precisamos perder algumas coisas para ganhar outras. Amém, irmãos? Vou repetir: às vezes nós precisamos perder algumas coisas que nem são tão grandes assim ou tão importantes assim, para ganharmos outras muito maiores e muito melhores. Às vezes é preciso perder para ganhar com Deus. O que adianta você ter tudo que você quer na sua mão hoje e ser uma pessoa perdida espiritualmente em relação àquilo que Deus deseja da sua vida? E ser uma pessoa perdida dentro do propósito que Deus tem para você como serva, como servo, como filho, como filha de Deus? É melhor você perder algumas coisas, mas ser achado por Deus e encontrar em Deus o seu propósito de vida, de existência, e ser uma pessoa feliz com Deus e em Deus, do que ter muitas coisas e não ter Deus com você. Deus queria entrar na vida de Saul, fazer uma aliança com ele, aonde ele seria o seu Deus e ele seria o seu ungido, para uma grande obra que traria bênção sobre a sua vida, mas que também trariam bênção sobre a vida do seu povo. Saul, ele saiu para procurar jumentas. Sabe o que ele achou? O óleo da unção de Deus sobre a sua cabeça. Ele saiu para procurar jumenta, mas antes dele achar a jumenta, ele encontrou a unção que Deus havia preparado para ser derramado sobre a sua cabeça. Uma unção que o empoderaria, uma unção que transformaria o seu coração, fazendo com que ele se transformasse de uma pessoa para outra pessoa. Porque está escrito que o Senhor te ungirá e você será transformado em um novo homem, será transformado em uma nova pessoa. Eu quero dizer para você, querido, talvez você está olhando para uma direção, e antes de Deus te dar aquilo que você tanto almeja, Ele vai derramar unção sobre a sua cabeça. Ele vai derramar óleo fresco sobre a sua cabeça, óleo da unção, para te renovar, para te fortalecer, para te transformar de dentro para fora. Não olhe tanto para as coisas externas da sua vida. Deus está preocupado mais com o que é interno. Porque aquele encontro de Deus com Saul tinha o propósito de transformar Saul, mudar Saul, para que Saul pudesse ser uma nova pessoa, um homem transformado para servir a Deus. Deus não estava nos planos de Saul. Ele não saiu pensando em Deus. Sim ou não, irmãos? Ele saiu pensando no que? Nas jumentas. Às vezes a gente vem para a igreja pensando nas jumentas. A gente não vem para a igreja pensando em Deus, naquilo que Deus quer fazer. Só que eu quero dizer para você, mesmo que você não coloque Deus nos seus planos, você está nos planos de Deus. Amém? Você está nos planos de Deus. Você está nos planos de Deus. Deus tem planos com você. Saul não tinha planejado ser rei, Saul não tinha planejado nada disso, mas Deus tinha. Deus tinha. Dentro desse planejamento de Deus, tinha prosperidade para Saul, irmãos? Tinha ou não tinha? Tem para você também. Amém? Não estou aqui dando uma de universal do reino de Deus, não. Eu estou dizendo para você o seguinte: que quando a gente entra no plano de Deus, tudo que Deus tem no plano vem sobre nós. E eu acredito que Deus quer que sejamos prósperos. Não estou dizendo aqui que prosperidade significa você ter milhões e milhões e milhões para ser próspero, mas mais do que o suficiente para você pagar suas contas, ter uma vida estável, confortável, contribuir com o reino de Deus
e ter paz diante das lutas que nós vemos nesse tempo, que quer queira, quer não, bate no nosso financeiro. Esse dia alguém me mandou lá uma foto de um arroz tio João a 50 reais. Onde é que está vendendo esse arroz tio João a 50 reais? Dá uma assustada na gente, né? Mas se Deus está comigo, eu estou com Ele, o plano dele está sendo desenvolvido, pode custar até 100 reais, mas eu vou ter dinheiro para comer arroz. Se subir as coisas, Deus vai fazer subir o dinheiro, Deus vai fazer crescer, Deus vai me dar a condição de ter o que eu preciso. O que nós não podemos, irmãos, permitir na nossa vida, isso nós estávamos conversando no Hiperdia, estava eu, o irmão Kleber e a irmã Laura, a gente ficou conversando ali de manhã, entrarmos na dependência daquilo que é errado. Sabe aquela situação, eu não posso pagar uma Sky, eu vou fazer uma Sky Card, porque é só assim para mim ter acesso à televisão, a cabo. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu assino um contrato com o diabo e me torno refém do diabo, porque eu estou declarando que eu não tenho condição de ter as coisas pelas vias certas, pelas vias corretas. Não, eu tenho que fazer uma maracutaia na luz, eu tenho que fazer um esquema na energia. Aí o que acontece? Você começa a empobrecer. Por quê? Porque você está burlando a lei, você está burlando os princípios de Deus, você está dando uma legalidade para o diabo tocar onde? Aonde, irmãos? No nosso bolso. É o inverso, irmãos. Quando eu quebro isso na minha vida e falo, não, está difícil, o caminho com Deus é mais estreito, é mais difícil. Por isso que diz que a palavra de Deus nos diz que o caminho de Deus é mais estreito, mais difícil, mas Deus vai me dar a condição. Aí eu vou por esse caminho, o que acontece? Deus começa a honrar a minha fé e a minha obediência. Aí começa a ter dinheiro, começa a ter condições. As condições vêm para mim, porque eu rompi com a dependência daquilo que é errado. Então muitas coisas na nossa vida nós temos que quebrar, nós temos que ter coragem de quebrar, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para orientar a igreja de Jesus, para que os crentes façam a vontade de Jesus e sejam abençoados. Não estou aqui para apontar o dedo e falar, irmão, Deus está me revelando que você faz caiato, que você faz esquema na energia. Não estou aqui para fazer isso. Estou aqui para dizer que quem faz não está fazendo o correto para si próprio, está se prejudicando na fé, no reino espiritual, diante de Deus. Perdas muitas vezes vêm para que a gente possa se reencontrar com Deus e com uma maneira muito mais aprovada de vivermos diante do Senhor. Então nós temos que pensar nisso, irmãos. Quem lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha tudo dentro da sua casa, sim ou não? Mas aqui dentro ele estava perdido, porque ele não conseguia ver o pai que ele tinha, ele não conseguia ver o local abençoado onde ele estava. Para ele, tudo que ele tinha não estava bom. Aí ele teve a extraordinária ideia de dizer, me dá a minha parte da herança, que eu vou embora. Aí o pai, que não tinha morrido ainda, porque herança só se dá para filho quando morre, mas o pai foi amoroso com aquele filho e entregou para ele a parte que ele queria, que lhe cabia. O que ele fez? Ele foi para o mundo. E o que aconteceu? Ele perdeu. Ele rompeu um relacionamento achando que ia ganhar. Ele rompeu um relacionamento com seu pai achando que estava tomando a decisão mais certa da sua vida. Não, eu vou sair daqui, e quando eu sair daqui vai ficar melhor ainda. Ele se deu mal, ele perdeu tudo. Só que no momento em que ele perdeu tudo,
tem uma frase que me chama muita atenção que diz: ele caiu em si. O que é cair em si? É aquela situação onde a pessoa para pensar e reconhece que errou. Cair em si significa reconhecer o erro que cometeu e se arrepender. Isso é cair em si. Tem muita gente que não cai em si, demora muito tempo a cair em si, né? Só cai em si quando passa pela perda. Só que quando ele passou por aquela perda total, que ele ficou miserável ao ponto de querer comer comida de porco, ele ganhou uma percepção que ele não tinha, a percepção de quem era seu pai, o amor pelo pai, a gratidão pelo pai, o respeito pelo pai, a consideração pelo pai, que ele não tinha. Aquela perda levou ele a ter. E ele disse assim: na fazenda do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo aqui. Vou voltar. Se ele me aceitar, pelo menos como um empregado, ele se olhava assim, né? Olhando assim, totalmente indigno. Ele olhava de certo para tudo que ele fez. Será que se ele pelo menos como um empregado ele me aceitar, já está bom demais? Só que quando ele começa a chegar perto da casa do pai, aquele pai estava lá, fora, no monte, esperando aquele filho. E quando ele vê aquele filho, aquele pai não se contém, ele sai correndo e abraça aquele filho e o beija. Aquele pai não castiga, não humilha, não joga no seu rosto os seus erros, o recebe, o acolhe, lhe dá uma nova chance, e não o recebe como um empregado, porque filho sempre será filho. Amém, irmãos? Se você é filho de Deus, Deus te trata como filho. Pode ser um filho que errou, pode ser um filho que foi ingrato, pode ser um filho que foi cabeça dura, mas a partir do momento que você se arrepende, cai em si, ele fala: você continua sendo meu filho. Aí ele manda trazer a túnica, coloca anel no dedo, alparca nos pés e celebra, e faz uma grande festa. Eu acredito que depois dessa experiência, aquele filho nunca mais tomou aquela atitude, ou desejou tomar a atitude que ele tomou no passado. Ou seja, ele precisou perder para que ele pudesse crescer. Às vezes, existem perdas que Deus permite para o seu crescimento, como pessoa, como filho, como servo, como uma pessoa espiritual, em quem Deus acredita, em quem Deus está investindo. Então não fique triste pelas dores que você está passando hoje, porque Deus está trabalhando para te dar mais do que você espera receber. Deus está trabalhando para o seu bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas, irmãos, todas. O que é todas? Todas é todas. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o teu bem, para o teu bem, para o teu bem, para o nosso bem, em nome de Jesus. No caminho da fé, Deus vai te dar o que você busca depois que você deixar Ele mexer na sua vida. Depois que você se encontrar com Ele, você também vai receber o que você espera receber. E à medida que aceitamos os direcionamentos de Deus, recebemos a unção que Deus tem para nós, Ele vai transformando a nossa vida. Ele vai nos transformando em uma nova pessoa, que vai fazer a diferença nessa terra. Quem quer fazer a diferença nessa terra? Eu vi um testemunho que eu achei interessante, um pastor contando que um amigo dele, que é da fé católica, chegou para ele assim e começou, e abriu o coração, falou: vou confessar uma coisa para você. Falou assim: eu nunca me entreguei assim a Cristo como vocês pregam, porque eu não aceito essa situação de que a pessoa era um bandido,
cometeu um monte de delito, matou, aí daqui a pouco diz que se converteu e vira pastor e está lá pregando. A mulher estava lá na prostituição, viveu uma vida perdida, suja, aí daqui a pouco está lá na igreja cantando, ministrando a palavra e tal, e tal, e tal. E aí esse pastor, antes de responder para ele, falou assim: olha, eu congreguei numa igreja onde o rapaz que mexia no som, ele foi convertido a Cristo, e ele já havia, antes de ser convertido a Cristo, ele foi bandido, e ele havia matado 38 pessoas. E aí um belo dia, ele estava mexendo no som, trabalhando com o som dentro da igreja, e chegou um rapaz, todo, sei lá, tatuado, e sentou no banco da igreja, esticou a perna em cima do banco, acendeu um cigarro, e aí esse rapaz do som, com toda educação, com todo respeito, foi lá e disse: olha, você está numa igreja, é necessário que você tire o pé da cadeira e, se possível, fora apague o cigarro, com todo respeito. Esse que havia no passado matado 38 pessoas. Diz que o rapaz que estava com o cigarro, ele simplesmente colocou o cigarro na outra mão, e com essa mão aberta ele deu um tapa no rosto desse ex-bandido. E ele estava no púlpito pregando, ele falou: meu Deus, era 38, agora é 39. Porque ele falou: ele vai matar o cara, vai matar, né? Esse aí está morto. Aí, para surpresa dele e de toda a igreja, diz que aquele homem olhou para ele e disse assim: eu te perdoo, e eu não te dou muito tempo para você se converter a Cristo, porque Deus está procurando pessoas para a sua seara, obreiros para trabalhar na sua obra. E se você abrir o seu coração para Jesus, Jesus vai entrar e mudar a sua vida. O rapaz ficou assim assustado, porque esperava que ele partisse para a agressão e tal. E diz que aquele rapaz saiu da igreja, aí ele voltou umas 2 semanas depois, participou novamente do culto e entregou a vida para Jesus. E aí ele respondeu ao rapaz que estava julgando as pessoas com aquela vida suja, com aquela vida pregressa, que depois se converteram e começaram a ministrar, e que ele não aceitava no coração dele. Ele falou assim: pois é, aonde você serve a Deus na sua fé, vocês pegam cimento, e do cimento vocês fazem uma estátua, vocês fazem um santo. Vocês pegam barro, e do barro vocês fazem um santo. Ele falou: aqui é diferente. Aqui Deus pega um bandido e faz um santo. Aqui Deus pega uma prostituta e faz um santo. Aqui Deus pega uma pessoa viciada em droga e faz um santo. Porque a matéria-prima de Deus aqui não é o barro nem o cimento, são vidas destruídas que Deus reconstrói em Cristo Jesus. Então eu creio que essa resposta, irmãos, para mim, mexeu comigo quando eu vi esse testemunho. E esse é o Deus que nós servimos. Não importa o quão destruída estão as vidas, se elas se colocarem nas mãos dele, ele reconstrói, ele refaz. Tinha prostituição, tinha roubo, tinha maconha, tinha isso, tinha aquilo. E esse pastor que deu esse testemunho, antes de ser pastor, ele era maconheiro, drogado, foi para a igreja assim, e Deus o salvou e o libertou dessa forma. Diz que ele estava sentado dentro da igreja, e ele entrou na igreja depois de ter bebido, e ele falou, como ele fala, maconhado. Estava maconhado e bêbado. Só que quando ele começou a ouvir a palavra, o Espírito Santo tocou no coração dele e começou a fazer o apelo. O pastor falou: quem quer entregar a vida para Jesus? Ele sentiu vontade, mas ele falou: como que eu vou entregar se eu estou bêbado, maconhado? Aí disse que ele perguntou para um crente que estava do lado, falou assim: olha, eu quero entregar a vida para Jesus, mas eu entrei aqui bêbado, maconhado. Aí disse que o crente olhou para ele e falou: Jesus aceita qualquer porcaria, pode levantar a mão aí. E aí disse que ajudou, ele foi, levou lá na frente, né? Mas foi assim a experiência dele, né? Então, depois dessa experiência de aceitar a Jesus, com 6 meses ele já estava pregando o Evangelho. Então, queridos, às vezes a gente acha que o nosso problema é
é uma questão circunstancial da nossa vida, e às vezes Deus está usando aquilo ali só para trazer o nosso coração para Ele, para que Ele possa reconstruir coisas grandes que estão perdidas na nossa vida. E Ele quer mostrar para nós que Ele é Deus que constrói propósitos significativos no nosso coração. Mas a gente tem que crer que quando parece que a coisa está ruim, muitas vezes é ali que Deus está fazendo uma grande obra para nos abençoar. Amém? Quem recebe essa palavra aí?